Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Foi-se embora e não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi-se embora e não disse nada, nenhuma carta deixou. Foi que a reparei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Se a reparasse há mais tempo, não amava quem amei. Quem levou amor deve ser meu amigo. Levou pena, deixou glória, levou trabalho consigo. A renego de quem diz que o nosso amor acabou. Está mais firme do que quando começou. A renego de quem diz que o nosso amor acabou. Ele agora está mais firme do que quando começou. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Saudade, meu bem, saudade, saudade do meu amor. Ai, Zé do Norte, meu primeiro contato com a música de Zé do Norte foi ainda quando criança, né? Eu ouvia Sapato de Algodão, ouvia Mulher Rendeira, que ele recolheu, isso no sertão, né, da Paraíba. Mas eu vim ter um encontro assim mais profundo e eu acho que fundamental com a obra dele quando eu cheguei em São Paulo para morar em 2004 e no acervo do Assis Ângelo, que é um paraibano e que tem
um grande acervo da música brasileira. Então, lá eu tive contato assim, mais profundamente com a obra de Zé do Norte e pude conhecer coisas que eu não conhecia. E fiquei contente de ver que aquele homem nascido no sertão tinha uma visão de um Brasil inteiro, né? Ele fazia o coco, o baião, mas também fazia a valsa, as canções, os ritmos, os gêneros de outros lugares. E isso me tocou muito, porque eu acho que a minha canção tem um pouquinho disso também, de olhar um pouco esse Brasil todo. Eu parto do meu sertão, mas o Brasil é grande, e Zé do Norte tinha essa visão. Acho que é um pouco daí. Quanto mais a gente aprofunda da vida desse homem, mais a gente vai vendo que precisa aprofundar mais, né? Esse contato mais profundo com ele foi quando cheguei em São Paulo, e foi aí que eu tive a ideia de fazer um disco para homenageá-lo e também para ver se eu trago a essa minha geração a música dele, porque, curiosamente, ele ficou um tanto esquecido, né? Muito embora tenha sido um pioneiro no sentido de ir atrás daquilo que é a cultura popular, a cultura do interior do país. Ele foi um pioneiro e foi muito importante nisso. Escreveu livros sobre isso, compôs canções, gravou disco, fez programa de rádio. E o Brasil mais jovem não conhece Zé do Norte. Então, a intenção era que o Brasil pudesse conhecer um pouco mais dele, e especialmente a Paraíba, que é o meu estado, e a minha geração da Paraíba. Agora, eu queria que a gente tivesse esse contato, e foi surpreendente como esse trabalho rendeu, né? Como, de alguma maneira, eu acho que Zé do Norte está aqui mais presente com a gente. Tenente perde a patente, coronel perde o galão. Ai, da rendeira. Engraçado, né? No sertão, a minha mãe cantava muito para ninar a gente, né? A gente dormia com minha mãe cantando ou contando histórias, né? E quando eu fui gravar Mulher Rendeira, eu fiquei pensando o que eu vou fazer com essa canção já tão regravada, né? E aí eu me lembrei desse detalhe, né? Que a minha mãe ninava a gente cantando cantiga de cangaceiro, né? Era o nosso tema, é a nossa cultura. E foi aí que eu pensei em gravar como cantiga de ninar, né? Trazendo um pouco, quer dizer, levando um pouco para aquele tempo. E foi assim que ficou no disco, é uma cantiga de ninar, né? Vamos um Lá maior? Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Ficou assim. Ah, lua bonita. Se tu não fosse casada, eu preparava uma escada pra ir no céu te beijar. E se colasse teu frio com meu calor, pedia a Nosso Senhor para contigo casar. Lua bonita me faz aborrecimento ver São Jorge no jumento pisando teu pilarão. Porque casaste com um homem tão sisudo que come, dorme, faz tudo dentro do teu coração. Lua bonita, meu São Jorge é teu Senhor, por isso que ele vive pisando no teu esplendor. Lua bonita, se tu quer o meu conselho, vai ouvindo, eu tô alheio, quem te fala é meu amor. Deixa São Jorge no seu juba aí montado, vem cá para o meu lado pra gente viver sem dor. Deixa São Jorge no seu juba aí montado, vem cá para o meu lado pra gente viver sem dor.
fosse casada, eu preparava uma escada pra ir no céu te beijar. E se colasse teu frio com meu calor, pedia a Nosso Senhor para contigo casar. Lua bonita me faz aborrecimento ver São Jorge num jumento pisando teu quilarão. Porque casaste com um homem tão sisudo que come, dorme, faz tudo dentro do teu coração. Lua bonita, meu São Jorge é teu senhor, por isso que ele vive pisando no teu esplendor. Lua bonita, se tu quer o meu conselho, vai ouvindo, eu tô alheio, quem te fala é meu amor. Deixa São Jorge no seu juba aí montado, vem cá para o meu lado pra gente viver sem dor. Deixa São Jorge no seu juba aí montado, vem cá para o meu lado pra gente viver sem dor. Onde eu nasci, no sítio Silva, na zona rural de Brejo do Cruz, sertão da Paraíba. Meus pais. Eu sou filha de uma artesã, minha mãe se chama Benedita, e o meu pai, Zé Lira, um comerciante. Meu nome Maria do Socorro Pereira, mas me chamam de Socorro Lira porque lá no sertão ou a gente é da mãe ou é do pai. Às vezes é da avó, do avô também, né? Mas no caso eu sou do meu pai. Né? O meu pai era Zé Lira e as pessoas começavam a me chamar de Socorro Lira e assim ficou. Minha mãe. A minha mãe é uma figura muito importante na minha vida. Na verdade, eu sou aquilo que que a minha mãe me fez. Em casa, ela é uma mulher muito simples, era artesã e também trabalhava na roça. Mas nós tínhamos o privilégio de toda noite dormir com uma sessão de histórias. Eu tinha a minha história preferida. Toda noite tinha que contar aquela história. E foi ela que me ensinou a imaginar, né, a cantar e a imaginar. E uma mulher forte, né, a quem eu agradeço muito. Uma coisa que a minha mãe gostava muito de cantar, até hoje ela ainda canta, às vezes até o telefone, né, ela canta assim: menina, quando te vejo que não posso te levar, o sangue foge da veia e o coração do lugar. Os cachos dos teus cabelos dão uma corda de laçar. O canto dos vaqueiros, né? O aboio. A minha mãe era o canto preferido dela. É, ainda. Ah, Dona Zefa. Engraçado, o sertão, paradoxalmente, o sertão ele é matriarcal. Curioso isso, né? As mulheres são muito fortes e, de alguma maneira, elas conduzem muito a casa, né, os filhos. Dona Zefa é uma sanfoneira, né, que eu adoro. Eu aprendi a dançar forró, no forró da casa da Dona Zefa. Era uma família de sanfoneiros. E o forró normalmente era no sábado e no domingo. E tinha um momento dentro da noite que todo mundo ficava esperando, que era o momento que a Dona Zefa tocava. E ela é uma excelente sanfoneira. Infelizmente, o Brasil não conhece tudo que tem, mas é isso mesmo, né? Paciência. Mas Dona Zefa tocava chorinho, né? E ela, então, tocou durante muito tempo. Depois, essa coisa da festa na roça, na zona rural, foi acabando, outras informações foram chegando e Dona Zefa parou de tocar. E há uns anos atrás, aí eu já retornei para a minha cidade, eu morava em Campina Grande, mas vinha para Brejo do Cruz, e eu fui visitá-la.
E a sanfoninha estava assim, em cima da parede, que a gente chama lá meia parede, né? Estava lá empoeirada. E eu fui lá, dona Zefa, toca um pouquinho para mim. E ela, não vou tocar. E os filhos achavam que eu estava mangando dela. Mangar é fazer pouco, né? Ela achavam que eu estava mangando dela quando eu pedi para ela tocar. E aí eu acabei convencendo a dona Zefa a voltar a tocar sanfona. Ela tocou algumas vezes, nós adquirimos uma sanfoninha para ela. Eu tenho algumas coisas gravadas dela. É uma mulher muito forte, é uma artista, de verdade. Música, porque música... É isso aí. É bom demais. Fica à vontade, que a senhora quiser tocar. Bom, segunda, agora eu vou para o Brasileirinho. Tem um tio meu que é um exímio tocador de berimbau de lata. Está vivo, né? Chama-se Antônio Gavião. Quando eu vou para lá, que eu encontro com ele, a gente grava umas coisas. Tem muita coisa deles assim registrada, né? E a festa em casa era assim, no domingo. A gente se encontrava, meu tio ia para lá, ele fazia o berimbau de lata, né? Que é uma lata, um tambor assim de carregar água, e um pedaço de caibro, normalmente, com um arame suspenso sobre 2 cacos de telha. E ele toca aquilo, é uma corda só. Ele toca muito, ele toca maravilhosamente. E nós acompanhávamos, tocamos a bumba numa lata, improvisávamos um triângulo e as coisas aconteciam assim, de uma forma familiar, com meu tio tocando. O martelo é um gênero da cantoria de viola, né, do repentismo. Eu cresci também ouvindo o repente de viola, né? E o martelo é um gênero da cantoria do desafio. E eu fiz uma canção que se chama Martelo de Duas Pancadas, porque a vida é assim, né? Digamos, é uma para cair e outra para levantar. Principalmente levantar. Sou eu a moenda e o doce do mel do engenho, a cana, o bagaço, e em mim contenho a seiva que tem a madeira de lei. Carrego comigo o gosto da rapadura, a dureza do taco e a sua doçura, o cheiro de mato da flor que beijei. Nos pés a poeira corrida da longa estrada, nas mãos a grossura, calos da enxada, o corpo cansado de mil caminhar. Em meu pensamento veloz trago a concretude, sou eu a sangria arrebentando açude, chorosa correndo, correndo pro mar. Sou eu a secura que afeta a nossa garganta, mas sou a ternura quando a gente canta, sou eu o pulsar desse peito a viver. E trago a firmeza da rocha, o tom do lajedo, um misto de força, coragem e medo, são marcas da alma pronta pra morrer. Sou eu um bocado de tudo, sou fé e descrença, sei pouco, bem pouco, mas tenho a sabença da terra que a chuva aprendeu a esperar. Reúno em mim o contraste da rosa e do espinho, tenho o privilégio de ver o caminho e por isso tenho o dever de cantar. Secura que afeta a nossa garganta, mas sou a ternura quando a gente canta, sou eu o pulsar desse peito a viver. E trago a firmeza da rocha, o tom do lajedo, um misto de força, coragem e medo, são marcas da alma pronta pra morrer. Sou eu um bocado de tudo, sou fé e descrença, sei pouco, bem pouco, mas tenho a sabença da terra que a chuva aprendeu a esperar. Reúno em mim o contraste da rosa e do espinho, tenho o privilégio de ver o caminho e por isso tenho o dever de cantar. Vem de dentro esse canto, vem, vem da mata que o peito tem, lá de dentro esse canto, vem. Vem de dentro esse
esse canto vem, vem da mata que o peito tem. Lá de dentro esse canto vem. Vem de dentro esse canto vem, vem da mata que o peito tem. Lá de dentro esse canto vem. Cordel. É a minha primeira leitura. Eu ia para a feira com a minha mãe na segunda-feira, né? A gente morava na roça e a segunda era o dia de ir para a feira. E lá estavam os vendedores de cordel. Muitas vezes eram os poetas mesmo que faziam os seus cordéis, o seu livreto, e ia vender na feira, né? Aí eu não tinha dinheiro para comprar, então eu ficava por ali, ao redor da mesa, e lia. Eu lia as histórias, o Pavão Misterioso, a Donzela Teodora, os clássicos do cordel. Sei lá, vamos pensar em Leandro Gomes de Barros, que é de Pombal, e todos os outros grandes nomes, né? Então eu lia. Foi a minha primeira leitura, assim, de literatura, propriamente. O meu primeiro acesso à literatura foi através do cordel. Claro, e da cantoria, tudo, mas no texto, a leitura mesmo no papel, foi o cordel. Da canção? Nossa, só um pouquinho. Pavão misterioso, pássaro formoso, tudo é mistério nesse teu voar. E tem uma outra, né? Essa é do Ednardo, essa? Agora não me vem. Acho que é do Ednardo, cearense. Meu livro? Poesia. Todo mundo começa com um livro de poesia, né? Eu escrevo poemas. E um amigo meu disse, vamos fazer um livro. Então eu escrevi muita poesia e nós selecionamos 50 poemas. E um amigo meu, que é Elpidio Dantas, um grande artista plástico da minha terra, fez 10 ilustrações. Se chama Aquarelar. Seria mais ou menos, sei lá, pintar a vida com palavras, uma coisa assim. Da poesia? Tá. Tem um poema que se chama Eu Proponho, que eu digo assim: que o ministro das Relações Exteriores, ao invés de produto interno bruto, trate bem das questões interiores, essas tantas isentas de tributo. Que se ocupe o distinto ministério em criar fundamentos exitosos, sentimentos comuns aos hemisférios, com base em tratados amistosos. Eu proponho, estabeleça-se a lei fundamental sob os pressupostos da poesia, que haja em toda casa um recital ainda pela manhã e ao fim do dia, e que toda criança em formação conheça com prazer um instrumento e aprenda a tocar com emoção os acordes do Santíssimo Invento. O presente decreto faça-se cumprir em todos os povos, sob as penas da lei já em vigor, para que em breve se tenham humanos novos. Eu disse, humanos novos, a cuidar desse mundo com amor. Então, quando, você sabe, eu fiquei na zona rural até os 14 anos e não tinha energia elétrica. Então, a televisão foi um susto para mim, né? Quando eu cheguei na cidade. Claro, eu vi um pouquinho antes, porque eu ia para a cidade com a minha mãe, e lá eu pude ver a televisão, em preto e branco, e aquilo era impressionante, porque aquela coisa viva, se mexendo, falando, aquela imagem, né? E aí depois fui morar na cidade, então eu comecei a ver os programas de auditório, né? As cantoras que apareciam no Chacrinha, eu via. E nesses programas mais recentes, de modo que a televisão ela é um pouco recente na minha vida. O rádio, sim, estava presente desde cedo, porque nós tínhamos o rádio a pilha na zona rural. Então, eu ouvia pelo rádio Clara Nunes, ouvia Marinês, né? Ouvia Clemilda, aquelas nossas cantoras de lá, Clemilda, né? E foi assim que se deu um pouco a minha formação, né? Então, a televisão um pouco mais tardia, né? Então, quando eu fui ver, sei lá, eu já estava vendo essa geração aí que hoje
né, são damas da nossa música brasileira, né, digamos assim. E como a televisão estava mais no Rio-São Paulo, então a gente já via mais as que estavam no eixo Rio-São Paulo, né, sei lá, a Alcione, a Beth Carvalho, sei lá, essas cantoras todas que estão, essas, né, figuras importantes da nossa música. Nossa, você puxou por mim agora. Seu delegado prenda o Tadeu, ele pegou meu irmão. Não, minha irmã. De novo, vou cantar de novo. Seu delegado prenda o Tadeu, ele pegou minha irmã e... Lembra disso, né? Ela é a única mulher, acredito eu, na música nordestina, né, na música brasileira, a fazer o chamado duplo sentido. Os homens são craques nisso. Fui professora, eu sou professora, na verdade, né? Nunca deixa de ser, mas... eu comecei a ser professora porque... É curioso isso. Em algum momento, eu saí da casa do meu pai, com a permissão dele, claro, fui morar sozinha, e eu precisava ganhar dinheiro. Eu não tinha formação de professora ainda, eu estava estudando, mas a carência era tanto de professores, né? E a escola que ficava no sítio do meu pai estava sem professora. E aí eu queria trabalhar. Aí eu fui lá, bati na porta do gabinete do prefeito e disse, eu quero dar aulas, quero trabalhar. E não tinha quem desse aula melhor do que eu, porque era tudo que eles tinham ali naquele momento, então ele me contratou e eu fui dar aulas no sítio lá de meu pai, na escola, que tem inclusive o nome do meu avô, a escola José Cassimiro. José Cassimiro Neto, meu avô, José Cassimiro Filho, meu pai. E aí depois era pouco, porque eu precisava ganhar mais dinheiro, o professor nunca ganha bem, e naquele tempo ganhava muito ruim. Aí eu trabalhei numa outra escola da zona rural, depois ficou muito cansativo, porque eu estudava. Aí eu trabalhei numa escola da periferia da cidade. Aí um belo dia eu disse, eu vou seguir meus estudos em Campina Grande, então entreguei a escola, devolvi o emprego, o subemprego da prefeitura. Fui para Campina Grande fazer faculdade, passei no vestibular, fui fazer faculdade. E foi aí que eu tomei contato mais com a música. Aí já viu, né? Comecei a fazer coisas, as pessoas começaram a acreditar e aqui estou eu. Foi assim. Sinto alguma coisa aqui no peito, logo que me ponho a recordar. Ah, mas não é mais do mesmo jeito, não sei direito ao certo o que falar. Sei que nessa vida tudo passa, que o tempo sara tudo, a tudo serve. O que outrora era lenha é só fumaça, queima a labareda, o sangue ferve. O que era paixão hoje é poeira, à beira da estrada do viver. O que era um grande amor é fim de feira, é resto a qualquer preço pra vender. O que era um grande amor é fim de feira, é resto a qualquer preço pra vender. Do verde que cobrira a janela, nos olhos me restou uma esperança. O que era lua cheia é luz de vela, o que era sentimento é só lembrança. O que era lua cheia é luz de vela, o que era sentimento é só lembrança. E o vento que soprava na palmeira, queixoso não tem mais por que soprar. Não há um bem que dure a vida inteira, nem mal que possa se eternizar. Não há um bem que dure a vida inteira, nem mal que possa se eternizar. E a voz que estava presa na garganta, liberta, fala pelo coração. E é para o coração que a gente canta e faz desse momento uma canção. E é para o coração que a gente canta e faz desse momento uma canção.
verso pra vender. E a voz que estava presa na garganta liberta, fala pelo coração. E é para o coração que a gente canta e faz desse momento uma canção. E é para o coração que a gente canta e faz desse momento uma canção. E é para o coração que a gente canta e faz desse momento uma oração. A Lagoa Grande, então. Quando fui para lá, eu era essa jovem sonhadora e a igreja, o padre da paróquia pediu para eu dar uma assistência maior, porque eu era de fora. Quando a gente é de fora, aquela coisa do santo de casa, né? Eu era um santo de fora, uma santa de fora, digamos assim, chegada ali em Alagoa Grande. Então eu fui trabalhar na organização política dessa comunidade. A intenção era trabalhar a questão da terra para a comunidade. E aí foi esse meu encontro feliz com o Coco de Roda, com essas mulheres cantadeiras e dançadeiras, e me encantei. E como a minha inclinação por música sempre foi mais forte, eu acabei dando a minha contribuição um pouco por aí, revitalizando um pouco o grupo de dançadeiras que estava um pouco desanimado, né, por todas as razões que a gente já sabe, pela desvalorização da cultura do povo. E aí a gente começou um trabalho de revalorização, de fazê-las tocar e cantar novamente. Gravamos um disco, elas participaram de um disco meu. Depois produzi e gravamos um segundo disco delas, né? E aí elas viraram um grupo quase popstar, acabaram até brigando, né? Essa coisa de popstar, né? Quando fica muito importante, briga. Hoje são 2 grupos lá na comunidade. Continuo amiga dos 2 grupos. Estou terminando agora um documentário, um vídeo documentário sobre o Coco de Roda, um dia em Caiana dos Crioulos, né? Como que é a vida dessas mulheres, como começa o dia delas e como é a vida dessas mulheres durante um dia que à noite termina com o coco, com a brincadeira do coco da ciranda. Então, essas mulheres que são agricultoras, lavadeiras, donas de casa e de noite viram, digamos assim, artistas. Delas? Posso pegar o pandeiro? Eu quero. Ô rosa roseira, ô rosa roseda, menina, abre essa roda que o coco vai começar. Ô rosa roseira, ô rosa roseda, menina, abre essa roda que o coco vai começar. Fui tomar banho com aliança no dedo, morena, eu tive medo da aliança, Maria. Saí de lá, deixei a maré enchendo, deixei a moça correndo do galope à beira-mar. Rogaciano, que era cantador também. Agora, sinceramente, eu não me recordo se ele era médico ou advogado, mas ele era um homem letrado, e que fazia verso, fazia cantoria. E foi ele um dos primeiros a incentivar os poetas populares a se valorizar como cantadores, a perceber o valor que tinha aquilo tudo. Já me disseram até que ele foi dos primeiros a trazer os cantadores do Nordeste para São Paulo para fazer cantoria aqui. Ele tem aquele livro, o único livro chamado Carne e Alma, é um livro profundo, o único livro que ele tem, que ele deixou, né? Ele faleceu muito novo. Esse povo, eles, sei lá, tinham aquela coisa, eram muito profundos e muito viscerais e parecia que o mundo era muito forte para eles. E um belo dia eu ganhei um poema inédito dele, de presente, de um primo dele, Flávio Petrônio, Flávio Petrônio é um primo de Rogaciano Leite, né, que Rogaciano nasceu em Itapetim, Pernambuco, e Flávio é de São José do Egito, que era tudo uma coisa só. É um reduto de cantadores. E eu ganhei um poema chamado Cantar e Sorrir, é um soneto, e eu musiquei. Vou tentar cantar. Essa canção está no meu disco de 2003,
E foi uma canção que eu já cantei muito. Eu quero dedicar para você, Baixo, porque você é incrível. Cara, eu quero dizer que eu estou feliz e emocionada. Não está sendo fácil para mim esse encontro com você, porque esse eu acho que é um dos maiores, se não o maior documento da música brasileira. E eu, com as minhas colegas e o meu colega aqui hoje, estou tendo o privilégio de passar por aqui, onde já passou tanta gente. Vou ver se eu consigo cantar ainda assim, tá? Apesar da emoção e da voz falha. Quando falas porque vivo sorrindo, também falas porque vivo cantando. Se a vida é bela e esse mundo é lindo, não há razão para viver chorando. Cantar é sempre o que há a fazer, eu ando. Sorrir é sempre o meu prazer infindo. Se canto e rio é porque vivo amando, e se amo e canto é porque vivo rindo. Se o pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto, e gosto muito de quem canta e ri. Por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Se o pranto morre quando nasce o canto, eu canto e rio pra matar o pranto, e gosto muito de quem canta e ri. Logo bem vês por esses dotes meus, que quando canto estou pensando em Deus, e quando rio estou pensando em ti. Zé Marculino. Um dos discos do projeto Memória Musical da Paraíba eu produzi em homenagem a ele. Isso foi uma ousadia, porque eu era uma menina na época que eu tomei contato com a família de Zé Marculino, que é paraibano, mas Pernambuco adotou. Pernambuco é um estado muito generoso com a gente que é da Paraíba. De novo, essa fronteira tênue, né? Então, Zé Marculino se dizia parabucano, porque era Paraíba e Pernambuco. E uma vez eu estava em Serra Talhada, e na casa de Walter Marculino, o filho de Zé Marculino, e ele começou a me mostrar canções inéditas do pai dele, canções que a gravadora de Gonzaga, porque quem lançou Zé Marculino foi Luiz Gonzaga, com Sala de Reboco, enfim, Pássaro Carão, Cacimba Nova e tal. E então o filho dele começou a me mandar aquelas canções que não foram gravadas por Gonzaga e pela gravadora. Então, acho que Pedro Cruz, que era produtor, devolveu em fita para a família. E eu comecei a ouvir aquilo e disse, nossa, isso dá um disco inédito. Imagina, louca eu, né? Isso dá um disco. Então, a família dele acreditou, a Fátima Marculino, eu sou agradecida demais a Fátima, que confiou que eu conseguiria dar conta de produzir aquele disco. Cada faixa tem um convidado, e aí eu chamei todo mundo que fazia parte da história musical todo mundo não dava, claro, mas naquele disco que se chama Pedra de Amolar, naquele disco está o Quinteto Violado, que foi quem produziu o primeiro disco de Marculino mesmo, de Zé Marculino cantando ele mesmo, o primeiro e único. E esse que eu produzi, que é o segundo da obra dele, com muita gente participando, Maciel Melo, Maria da Paz, o próprio Quinteto,
Zé da Flauta já é no do Zé do Norte. Mas o Sivuca, nós tivemos a graça de ter naquele disco que é homenagem a Marculino, tem uma faixa que é incrível, para mim é uma faixa muito forte do disco, onde tem Sivuca tocando sanfona, Marinês cantando, e o começo da música, a gente pegou uma fala de Zé Marculino, porque até ali Marinês nunca tinha cantado uma música dele. E aí, quando ele gravava aquela música dele, né, e mandava para a gravadora, ele dizia, ele dava umas indicações. E essa música ele disse lá, ele gravou na fitinha, Marinês cantaria isso bem. Aí, nessa ocasião, nós chamamos Marinês, que estava conosco ainda, e também Sivuca. E essa faixa realmente é incrível, porque tem os três. Tem o Marculino propondo que ela cante, ela cantando e o Sivuca tocando. Essa faixa, você me pegou. Posso? Deixa eu fazer uma outra, então. É mais fácil lembrar a que eu canto no disco, que é assim. Que dá título ao disco, chama-se Pedra de Amolar. Com licença do Senhor, eu vou me pronunciar para dizer quem é que sou. Eu sou pedra de amolar, esse objeto pequeno que leva sol e sereno, dia e noite sem cessar. Vivo do lado de fora, sem ter descanso uma hora, peço ao Senhor para entrar. Será que o pedido é aceito? Será que eu tenho direito a um cantinho para repousar? Diga se tenho, Senhor, seus ferros sabem o valor que eu mereço em sua tenda. O que é bom de mim começa, que eu sou quem amola a peça de quem lhe faz encomenda. O seu machado estimado, famoso, muito invejado, de nome bem divulgado, devido muito cortar, não pode me escurecer, deve me agradecer que eu sou pedra de amolar. Mas com tudo isso diga a seus ferros de cortar que eles são grandes e eu pequeno, mas sou pedra de amolar, mas sou pedra de amolar, mas sou pedra de amolar. Eita, Zé Marculino. Então, importante, foi muito importante porque o Gonzaga esse ano, inclusive, o centenário dele, é oportuno falar dele. Inclusive, eu fui convidada para fazer um trabalho agora em homenagem a ele, estou muito feliz com isso. Mas foi muito importante a parceria de Gonzaga com Marculino, porque Gonzaga, como ele era essa figura, né, tanto o artista, mas também um homem que amava a sua terra, que tinha uma força enorme, inclusive, de expor para o país e para o mundo aquela nossa ferida desse Nordeste sofrido, não sei o quê. Só que ele tinha uma dignidade muito grande, né? E ele trazia muita gente com ele, ele trazia os compositores com ele, né? E foi assim que aconteceu a parceria de Gonzaga com Zé Marculino, e revelou esse grande compositor, porque Zé Marculino, a obra dele é muito rica também. Ele compunha samba,
canções, como valsas, então compunha de um tudo. Esse disco que eu fiz, chama Pedra de Amolar, tem um pouco essa dimensão de país. Tem o baião, tem o shot, né, mas tem a canção, enfim. Ele realmente era um compositor muito fecundo e a parceria dele com Gonzaga foi importantíssima. Esse disco está na fábrica, digamos assim. Ele é temático, é um disco que... São 13 canções que tratam de um assunto, de um tema só, que é a delicadeza. A delicadeza é essa coisa que, pelo seu inverso, nos persegue, né? Então, sei lá, em algum momento eu percebi que poderia ser interessante tocar, do ponto de vista da canção, o assunto delicadeza. É tão delicado isso de querer bem alguém, quando nem se sabe bem se esse alguém tem um outro bem que lhe convém. É tão complicado isso de mandar flores, frases de amores multicolores, todas as cores. Há um certo risco de se sentir dores, mas é tão humano tudo isso. É tão bom correr o risco de acertar o coração de quem procura acertar também. É tão delicado e um pouco complicado isso de querer bem. Há um certo risco de se sentir dores, mas é tão humano tudo isso. É tão bom correr o risco de acertar o coração de quem procura acertar também. É tão delicado e um pouco complicado isso de querer bem, isso de querer bem, isso de querer bem. É muito importante falar disso. É um disco que agrega um tanto de coisas boas, eu acho que de valores, sabe? E é isso que faz o trabalho render tanto na nossa linguagem lá. É o disco que rende, né? Porque tem muita gente. O que eu quis naquele momento que escolhi o repertório, né? Eu quis juntar em torno da obra dele, de novo, pessoas que já tinham gravado a obra dele, veteranos como Geraldo Azevedo, né? E que é um dos convidados, como Vanja Eurico, que é uma das convidadas cantando Saudade, Meu Bem Saudade. Cantou no Cangaceiro, naquela cena linda do filme, e canta no disco, né? Então, eu queria reunir nesse disco, em torno da obra dele, pessoas que já tinham gravado, e gente jovem, principalmente da Paraíba, de novo, né, a Paraíba,
que pudesse ter esse reencontro, esse contato, né? De modo que de lá tem a Sandra Belê, que é uma jovem cantora e atriz, e tem o DJ, tem o Chico Correa, que faz música eletrônica. Eu fiquei pensando, poxa, se Zé tivesse vivo hoje, ele estaria certamente dialogando com todo mundo, porque ele é um matuto que saiu do interior da Paraíba, do sertão, foi para o Rio de Janeiro e, como diz um amigo meu, e aí virou um malandro do morro, né? Ele fazia samba com os sambistas do Rio de Janeiro, enfim. A história de Zé do Norte, digamos assim, deu certo na música porque ele estava no Rio de Janeiro, né? O Rio que lançava para o resto do país aquilo que tinha valor de fato, e ele tinha, né? O meu peão ele só roda com ponteira, a ponteirinha rasteirinha pelo chão. O meu peão ele só roda com ponteira, a ponteirinha rasteirinha pelo chão. Responde corpo, mulher, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. O meu peão é feito de goiabeira, ele só roda com ponteira na palma da minha mão. Roda morena no meio desse salão, requebrando o corpo todo no ronco desse peão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. O meu peão ele só roda com ponteira, a ponteirinha rasteirinha pelo chão. O meu peão ele só roda com ponteira, a ponteirinha rasteirinha pelo chão. Responde corpo, mulher, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. O meu peão é feito de goiabeira, ele só roda com ponteira na palma da minha mão. Roda morena no meio desse salão, requebrando o corpo todo desse peão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Dança na mão, dança na mão, dança na mão. Bambiou, rodou, não caiu no chão. Rodou, 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 bambiou na palma da minha mão. Rodou, 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 bambiou, rodou, não caiu no chão.